Se o seu sonho é trabalhar em empresas como Google, Facebook, Amazon e essas gigantes de tecnologia, esse vídeo aqui é para você. Eu vou falar para você hoje algumas verdades da sua carreira de programador com essas empresas e, claro, com as empresas que são mais da nossa realidade aqui do Brasil, empresas menores, médias ou até as grandes daqui que vão cair no mesmo caso de Google, Facebook e essas outras. Então, se você é ou quer ser um programador, já fica aqui até o final, porque no final eu vou te dizer o caminho mais fácil para que você evolua profissionalmente como um programador. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, porque hoje o Mundo Dev tá online e bora pro vídeo. E aí, Dev, Guilherme aqui, e vamos começar falando da sua carreira de programador nessa gigante de tecnologia. Quando a gente entra no mundo de tecnologia como um programador, a gente tende a achar que o paraíso da programação está nessas empresas. Até porque, claro, elas são hoje as inovadoras de tecnologia que trazem linguagens, que trazem frameworks, que trazem novidades, que estão investindo dinheiro pesado em tecnologia e naturalmente a gente acha que se a gente estiver numa empresa dessa, a gente vai estar meio que acompanhando ali a inovação dessa empresa. Mas, a realidade não é assim. Na verdade, quando você vai trabalhar nesse tipo de empresa, primeiro, o processo seletivo dessas empresas é extremamente criterioso, principalmente porque, como são gigantes e precisam ter pessoas com muito potencial, naturalmente esses processos seletivos são muito complexos. E talvez você tenha algum contato, ou enfim, alguém que você conheça e dê para colocar você ali dentro. Cara, se der, vai. É o tipo de experiência que assim, eu particularmente não jogaria fora. Apesar do que eu vou falar, é uma experiência que deve ser muito legal. Mas, então, começa pelo processo seletivo. Essas empresas têm um processo seletivo extremamente robusto. É muito difícil entrar para essas empresas. E aí a gente começa a parar para pensar, tá bom, mas quantos desenvolvedores deve ter na Google ou no Facebook? Galera, o número é muito alto. São muitos devs. E aí é interessante, porque se você olhar para o Facebook, vamos tirar a parte hoje do metaverso. Se você olhar para a empresa Meta, você vai ver ali basicamente 3 softwares gigantes: o WhatsApp, Instagram e o próprio Facebook. Claro, tirando o metaverso. E aí, por que uma empresa que tem 3 softwares precisa, vamos dizer aí, de 1000 desenvolvedores trabalhando? Bom, se você parar para pensar nisso, você vai começar a entender onde eu quero chegar. Na verdade, a carreira de programador nessas empresas ela é extremamente interessante, mas ela é um pouco limitada. Por quê? Porque você acha que um programador vai chegar numa empresa dessa e vai pegar, sei lá, o Facebook inteiro, ou o Instagram inteiro, ou o WhatsApp inteiro para poder dar manutenção e evoluir o produto. Só que na realidade isso não é uma verdade. Na verdade o que vai acontecer é, talvez você seja aí o desenvolvedor que seja sorteado para ficar com o Messenger. E aí você vai fazer somente alterações e códigos para o Messenger. E aí, talvez você seja selecionado somente para a parte de status do WhatsApp. Então, assim, você vai ficar mexendo em status do WhatsApp por muito tempo. E aí, talvez, a gente falando de WhatsApp, e tem stories no Instagram, tem status no WhatsApp, talvez você nem saiba necessariamente como funciona uma stream. Ah, se o cara vai fazer uma live, como é que isso funciona? Como eu vou fazer esse tipo de programação? Se você caiu nos stories, por exemplo, você não vai saber. Você vai saber renderizar um vídeo, talvez pegar um buffer e renderizar. E por aí vai. Então, na verdade, galera, a carreira de dev nessas empresas gigantescas, ela é sempre assim. Você vai pegar sempre coisas pequenas, muito pequenas, até porque cada coisa pequena nesses softwares de empresas gigantes, ela tem que funcionar perfeitamente. Ela não pode ter problema. E é claro, tirando o time de suporte. Então pode ser que você caia aí no time de suporte, né? E aí, basicamente é por aí. Você vai pegar features pequenas e coisas pequenas para ficar mexendo naquilo ali por muito tempo até que aquilo fique extremamente sensacional, sem nenhum bug. E aí você vai fazer o que depois? Quando você termina, você vai para outro ponto pequeno. E aí você vai ficar pulando de pontos pequenos em pontos pequenos. E aí sim, nisso tudo se faz um Facebook novo. Tá? Então, se você acha que você vai entrar lá e, nossa, aqui eu vou adquirir muita experiência e aqui eu. Não é bem por aí que funciona. A realidade não é assim. Apesar da gente tender a achar isso. Então, por aí não é necessariamente uma realidade. E é claro que tem pontos sim muito positivos. Até porque se você está numa empresa desse tamanho, bom, a tua quantidade de networks e devs sensacionais que você vai conhecer e você vai provavelmente levar para sua vida, cara, é extremamente gigante. Isso aí não tem comparação.
Se vocês não conhecem, existe um programa chamado Gator Town, que foi lançado por quatro, se eu não me engano, são 4 pessoas, tá? 4 sócios. E o que eles fizeram foi, ao sair da faculdade, eles não lançaram o software. Não. Eles se dividiram. Uns foram trabalhar dentro da Google, outros foram trabalhar dentro da Meta. E aí ficaram um tempo ali para pegar experiências. E aí sim, saíram e montaram o software. E o software é sensacional, principalmente para home office. Então vale muito a pena. É assim, é uma experiência, um network que você vai fazer, que óbvio, você não vai desperdiçar, vai ser muito bom. Mas se o seu foco hoje é ganhar experiência, ser um programador e aprender JavaScript, aprender a fazer um site inteiro, um sistema inteiro, a virar um full stack, fazer um back-end, essas carreiras de empresas muito grandes talvez não seja necessariamente o foco que você precise ter. Porque, como eu falei, você vai estar atuando em features pequenas, ou como front-end ou como back-end, dificilmente como full stack, e você vai estar sempre limitado àquela feature, aquilo funcionar perfeitamente, aí você vai para uma outra feature um pouco menor. Então, essa é a realidade dessas gigantes de tecnologia. E além do network, claro que tem o currículo. Então, assim, você colocar no currículo que você trabalhou na Google por 2 anos, cara, é o tipo de nível que, apesar de você entender que talvez lá você não tenha ganhado tanta experiência, mas o recrutador, ele também tem a visão que você tem, de que o cara que trabalhou na Google é um desenvolvedor top. E aí, muito provavelmente, você vai ter muita vantagem aí nas entrevistas de emprego. Sim, isso é uma realidade. Os recrutadores também acham que necessariamente os desenvolvedores dessas empresas são os desenvolvedores mais tops que tem. E aí, na verdade, se a gente olhar para fora, você vai ver muitas pessoas que são, com certeza você conhece, são referência, como o próprio Felipe Deschamps, o Diego Fernandes da Rocket City, que são extremamente competentes, são excelentes profissionais e não necessariamente trabalham na Google, muito pelo contrário. Falam de tecnologia, fazem tecnologia, são excelentes programadores. E isso não quer dizer que você precisa ser do Google ou do Facebook para ser um excelente programador. Então, é claro, você vai ter um currículo muito bom, mas é isso, você vai ter um currículo, network e talvez nem tanta experiência quanto você teria em uma empresa um pouco menor, que é exatamente esse ponto que nós vamos agora. A gente sabe aí que no Brasil, principalmente startups, meios, estão crescendo aí a todo momento. O que isso significa? Para você que é um desenvolvedor, isso significa muita coisa. Porque quanto mais startups crescendo, naturalmente essas empresas vão precisar de sistemas, vão precisar de desenvolvedores, vão precisar de suporte, e aí você começa a ter mais vagas disponíveis para poucos programadores no mercado. Porque isso hoje, galera, já é uma realidade. Se você é um programador, se você não arrumou um emprego ainda, alguma coisa você está fazendo errado. Inclusive, eu vou deixar já aqui no card um vídeo que eu falei sobre como arrumar o seu primeiro emprego e algumas dicas que você também pode ter se você está começando a programar. Vou deixar também aqui no card. Então, hoje tem muitas empresas que estão abrindo e isso está acontecendo a todo momento. Tem muitas empresas fomentando mercado, sistemas, projetos e os desenvolvedores estão se formando muito pouco. Tem poucos programadores necessariamente qualificados. Isso gera uma situação de mercado que é muito bom. E por um lado é muito bom, por outro nem tanto. Se você reparar os salários de desenvolvedores, você talvez entenda que isso é relativamente esquisito, porque tem programador que sai de 4 mil para 12 mil em 2 anos, o que é relativamente esquisito. Tem vaga de programador júnior que te pede experiência em React, que já é uma linguagem um pouco mais avançada, um framework um pouco mais avançado, uma biblioteca. Então, na verdade, esse mercado, ele te favorece, ele te favorece. Se você é um programador, esse mercado está te favorecendo, você precisa estudar. Porque não vai faltar emprego. Se você seguir as dicas que eu dei, que eu já coloquei aqui no card, cara, você vai arrumar seu emprego. Porque tem muita demanda de mercado e necessariamente poucos desenvolvedores. Eu mesmo, quando vou procurar desenvolvedores para fazer parte do time da Devex, cara, é um processo extremamente delicado e complicado. Porque é você ouvir que o cara é desenvolvedor pleno, o cara programa há 2 anos e porque fez 2 linhas de código em Node e acha que é pleno. É o júnior que na verdade é pleno, mas você acha júnior e não tem confiança para fazer aquilo. E aí o negócio começa a ficar muito louco. Além do que, como eu falei no vídeo de arrumar o seu primeiro emprego, que também vou deixar o card, o ideal é comunidades. Eu só busco comunidades porque eu sei que lá eu vou ter desenvolvedores qualificados e que eu posso confiar no trabalho, porque assim, vão saber o que a gente precisa. Independente de estágio, júnior, pleno, isso não vai fazer tanta diferença. Então, o mercado está te favorecendo, Dev. E aí você precisa ter em mente que como funciona o trabalho nesse tipo de empresa. Então, eu posso falar com experiência prática,
Porque hoje a Devex é uma empresa de médio porte, pequena para médio, mas já fomos uma empresa pequena e, na verdade, micro, né? E como é a realidade do trabalho? A realidade do trabalho é extremamente complexa, porque você não vai se limitar a fazer features pequenas. E aí começa, na realidade, a você traçar perfis de pessoas. Porque vão ter pessoas que vão ser muito detalhistas. E aí, dependendo do tamanho da empresa e do tamanho do projeto que você tem para entregar, essas pessoas detalhistas elas vão mais atrapalhar do que ajudar. Porque às vezes você só precisa entregar para o cliente um software que funcione. Ah, mas ele tem bug. Tá, tudo bem, mas todo software tem bug. O Instagram tem bug. Por que, que o meu não vai ter? Então essa é a minha cabeça, que eu não sou uma pessoa detalhista. Tem pessoas que são detalhistas e elas vão ficar naquela feature por muito tempo até que aquele fique perfeito. E só que isso gera um problema. A empresa não vai conseguir entregar o projeto. Porque você ficou muito tempo fazendo uma coisa pequena que talvez tivesse um impacto, mas talvez o impacto fosse contornável. Se você não fosse necessariamente um perfeccionista. Então isso é uma realidade. E aí rola os perfeccionistas e os que focam em resultado que querem entregar, que talvez não saia o melhor software que tem. Vão ter muitos problemas. Aí você vai começar a trabalhar muito com suporte, você vai dar suporte, corrigir os problemas daquele software, mas tem outro projeto acontecendo, você se divide em dois, faz um pouco de um, libera para um cliente, faz um pouco de outro, libera para outro cliente, esse cliente devolve, você divide com a equipe e a realidade é essa. A realidade é que a vida do desenvolvedor é caos. E, cara, se você trabalha numa empresa de desenvolvimento e a sua vida não é um caos, meus parabéns para você e para a empresa que está sabendo organizar muito bem, muito além da conta, a rotina dos programadores. Porque, no geral, a gente tem muito trabalho para fazer, não ganha tanto assim. Então, se você acha que você vai estudar 4 meses e ganhar 5 mil reais, bom, se fosse assim, todo mundo era programador. Então, a realidade não é essa. Na verdade, você vai trabalhar muito, talvez até nem ganhar tanto quanto você trabalha, mas isso faz parte. Como eu falei, eu já fiz um vídeo também sobre dicas para você, vou deixar também aqui no card, e eu falo sobre a questão do aprendizado e do salário. Não adianta você achar que vai chegar numa empresa de programação e vai sair ganhando 5 mil e ninguém nunca te viu, você não conhece ninguém, você simplesmente mandou um currículo, disse que era sênior, chegou ganhando 8 mil reais. Cara, se você não for sênior, se você não tiver a prática, não adianta. Ah, mas eu tenho a teoria porque eu me formei na faculdade summa cum laude, fiz pós-doutorado e fiz mestrado. Cara, sinto muito. Se você não tem a prática, não adianta. Você não vai conseguir se firmar naquele cargo. Porque a teoria ela é extremamente importante. Só que a teoria não entrega nada. A teoria ela não entrega software. A teoria ela não entrega projetos. A teoria não paga conta. O que paga conta é a prática. Então você precisa ser um bom prático. Você precisa saber fazer aquele sistema. Independente se é pleno ou júnior. Você precisa fazer aquele sistema. E é claro que se você é júnior ou estagiário, você vai estar entrando mais numa vibe de aprender. E aí é pior ainda, porque aí você tem que aprender muita coisa, já fazendo muita coisa, é trocar a roda do carro com o carro andando e por aí vai. E a realidade nessas empresas pequenas é assim. Talvez se você trabalhar numa Google, você trabalhe 8 horas por dia sem nenhum problema e você fica assim durante 20 anos, 30 anos e se aposente. Pô, show de bola. Em empresas pequenas e médias, essa não é uma realidade. Você vai trabalhar muito, você vai se esforçar muito, mas em compensação, você vai aprender muito. Vai ser talvez o lugar que você mais vai aprender na tua vida, porque os cursos online te ajudam. Eles te tiram do zero, eles te dão um pouco de prática, eles te dão projetos. Mas a vida real, os projetos são totalmente diferentes. Os projetos que você faz no curso, eles são muito base, eles servem para base, e só isso. É para você entender, aprender a usar coisas. Então, se você vai fazer integração com o meio de pagamento, talvez o pessoal use o Stripe, o PagSeguro, e aí você vai ter uma noção de como aquilo funciona. E ponto. Na vida real, pode ser que não use nenhum nem outro. Use todo, sei lá, um terceiro que não tem nada a ver com esses dois e que seja totalmente diferente. Mas você tem uma ideia do que é um sistema de pagamento. Você tem uma ideia do que é um webhook. Então, na verdade, a prática nessas empresas pequenas, elas sim, elas vão te dar muita bagagem de desenvolvimento, mas muita, vocês não têm ideia. Muita bagagem de desenvolvimento. Vocês vão sair dali, porra, caralho, vocês vão entrar assim e vão sair assim, cara. Porque é absurdo. Mas, sim, é um ambiente extremamente caótico. E se você está procurando organização, tudo bem. Talvez seja até mais interessante você aí focar nas grandes empresas que vão te dar uma organização maior. Porque as empresas pequenas não é assim, é caos. Sem contar, galera, que a quantidade de projetos que vocês vão pegar um atrás do outro de coisas completamente diferentes, talvez, dependendo da empresa, vocês aprendam um pouco de CRM, de gestão de cliente, talvez vocês aprendam também um pouco sobre ERP, que é a parte mais financeira, talvez vocês aprendam sobre sistemas de gestão de tarefas e de equipes, e cara,
de sistemas de AutoCAD, é infinito, a possibilidade é infinita, tem muita possibilidade. Então você vai aprender sobre muita coisa. Então se você tem o sonho de trabalhar nessas empresas grandes, cara, segue teu sonho. Segue teu sonho, mas não deixa de fazer a prática, porque você não vai sair de um curso para dentro de uma Google. Isso é muito difícil acontecer, a não ser que você seja formado em Harvard, no ITA, enfim, no IME. Aí talvez seja possível, mas se você se formou normal, como pessoas normais, como eu, como outras pessoas, como a maioria da população, você não vai sair de uma faculdade um pouco menor, uma particular ou uma pública federal, para um Google. Isso não vai acontecer, porque não é assim que acontece. Você precisa ter experiência. Então aí talvez seja mais interessante você estar, de fato, nessas empresas um pouco menores, que tem vaga bombando aí, tem vaga a rodo, cara, tem muita vaga, é só você saber procurar. Tem muita vaga. Então talvez valha a pena você estar em uma dessas empresas aprendendo, se dedicando, estando na prática, entregando projetos, desenvolvendo, lidando com pessoas, fazendo network, porque isso sim vai fazer com que você seja um excelente programador. Você vai ser um bom programador e prático. Você vai entender projetos, você vai começar a entender gestão de equipe, você vai começar a entender gestão de projetos e por aí vai. E como eu prometi, agora no final eu vou dizer para vocês como eu fiz. Bom, eu nunca tive necessariamente um sonho de entrar nessas empresas gigantes. E na verdade, a gente tem aqui a Devex, uma empresa que é nossa. A gente trabalha, cara, e é caos, é caos. A gente tem aí pelo menos 6, 7 projetos que estão acontecendo ao mesmo tempo, com 4 desenvolvedores front-end, 4 desenvolvedores back-end. Então a gente está com 2 softwares o tempo todo, muda para um, muda para outro, tenta freelancer. E é assim, a vida é assim, é caótica. E o mundo de desenvolvimento principalmente é caótico, mas é muito gratificante. É muito bom. E, cara, se você tá querendo ser um dev, você tem que ver isso na prática. Porque, assim, é sensacional. Você vai adorar. E você vai se apaixonar por isso. Você vai chegar em casa cansado. Talvez você não vá pra academia. Porque você vai estar muito cansado. Porque, apesar de passar o tempo todo sentado, pensar cansa. Programar cansa. Fazer lógica de programação o tempo todo cansa. Olhar para o computador cansa. Então, eu entendo que, talvez, se você quer ser um bom desenvolvedor prático, você precisa, sim, começar por startups, empresas menores, pegar aquele caminhão andando, aquele carro andando e trocando a roda, e troca a roda de trás, e troca o motor, e bota água para não pifar. E tem que ser assim, isso te dá dinamismo, faz entender como realmente funciona. E aí, se por algum motivo você for para uma empresa grande e for totalmente organizado, acredite, talvez você sinta até falta dessa loucura, porque essa loucura é muito bom. Pessoal, e esse aqui foi mais um conteúdo exclusivo para você que segue aqui o Mundo Dev. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, já deixa aí seu comentário, diz o que você achou. Pode colocar sua sugestão de vídeo, porque sim, eu tô lendo todos os comentários e com a sua sugestão de vídeo eu posso trazer esse vídeo para ajudar você e outros programadores que vão ter a mesma dúvida. Então, se você gostou do vídeo, se você gostou das dicas, curte aí, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Muito obrigado e até a próxima.